Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Letra em Cena, projeto que a gente realiza há 8 anos aqui no Centro Cultural Unimed BH Minas. É um projeto que eu, como curador, né, para quem não me conhece, José Eduardo Gonçalves, eu tenho aqui o privilégio sempre de receber convidados muito especiais, né, para falar sobre literatura, livros, o ofício da escrita. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, né? Esse projeto, rapidamente, ele tem duas frentes. Uma que foi o que deu origem ao projeto, inclusive, que é aquela onde a gente trata de autores e obras canônicas, né, geralmente autores já falecidos. É o que vai acontecer, por exemplo, nas próximas 2 edições, em julho e agosto, onde nós vamos falar das poetas Orides Fontella e Florbela Espanca, respectivamente. Normalmente, esses encontros acontecem no Café do Minas e é muito bacana. E a outra frente do projeto é essa, que a gente realiza aqui, com autores contemporâneos, ou seja, a gente tem a oportunidade de ouvir e conversar com pessoas que estão aí produzindo o que há de melhor na literatura brasileira atual. E é sempre muito legal também, porque é uma oportunidade de a gente ver pessoas que estão aí nesse movimento incrível, porque a gente vive um momento muito bom da literatura brasileira, muita gente boa escrevendo, muitos autores, muitos livros bons. Então a gente tem a oportunidade de trazer pessoas que fazem parte, né, desse tsunami literário que eu acho que está acontecendo no país aí nesses últimos anos. Hoje a gente vai trazer aqui, então, 2 convidadas que estrearam na literatura de forma, eu acho, bem recente, né? Elas estrearam em 2017,
Mas nesse curto espaço de tempo, né, elas já mostraram talento, competência, domínio técnico, coragem para construir uma obra importante. Então, elas conquistaram público, crítica, prêmios e, além de escrever muito bem, elas gostam de falar, de conversar, de refletir sobre a própria obra e sobre a literatura de modo geral. Elas são boas de conversa e eu acho que é isso que eu espero dessa noite. É isso que eu espero oferecer a vocês. Uma noite de boa conversa, que a gente saia daqui gratificado com o que a gente vai ouvir. Então, eu queria convidar agora ao palco, vamos receber com muito carinho essas duas escritoras maravilhosas, Aline Bey e Natália Timmerman. Querida. Olha, eu sempre tenho um roteiro. Tem que umas 50, 60 perguntas, mas se a gente conseguir passar por umas 20, assim, já está. Acho que está de bom tamanho, né? Estou muito feliz, viu, gente? Obrigado já de coração pela presença de vocês. Sim, amo a literatura de vocês e tenho certeza que as pessoas que estão aqui também gostam. Então, acho que a gente pode ter aqui uma noite prazerosa, né? De boa conversa, né? Vou rapidamente apresentar vocês aqui. Aline Bey, atriz, escritora, publicou 2 romances, O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado pela editora Nós em 2017 e que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Toca. Foi o prêmio de melhor romance de estreia no Prêmio São Paulo. E em 2021 ela lançou então, O Peso do Pássaro Morto, que é esse livro aqui. Esse livro aqui, que tem na Biblioteca do Minas, mas está sempre em circulação. E, em seguida, em 2021, ela lançou Pequena Biografia do Adeus, agora já pela Companhia das Letras, né? E também foi finalista dos Prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura. Ela também escreve contos, mas ela nunca publicou de forma impressa. Né? Já publicou mas na internet, nas suas redes, né? Alguma coisa assim. Natália Timmerman, psiquiatra, psicoterapeuta, escritora, autora de Desterros, Histórias de um Hospital Prisão, foi pela editora Elefante. Rachaduras eu tenho aqui, do meu acervo, está aqui, Rachaduras, foi publicado pela Quelônio, não é isso? Em 2019. Depois, o Rachaduras foi finalista do Prêmio Jabuti. E depois, pela editora Todavia, ela publicou os 2 romances que vieram na sequência. Copo Vazio, né, que é de 2021, e essa maravilha aqui, que é As Pequenas Chances, de 2023, que, por sinal, foi escolhido pela revista 451 como o melhor livro do ano, na eleição lá dos colaboradores da revista. E a Natália publicou também, em parceria, um livro infantil. Isso, Os Óculos do Lucas. Com a Bel Tati. Isso, com a Bel Tati. Muito bem. Eu falei na apresentação rapidamente aqui de vocês que vocês estrearam há 7 anos apenas. Né? Foi outro dia mesmo, né? Juntas, né? Juntas. No mesmo ano. A gente descobriu na Coxinha que foi no mesmo ano. Olha só. 7 anos. É muito e pouco, né? A Aline já estreou na ficção e você estreou com um livro que é um relato das suas experiências, né? No hospital, numa unidade hospitalar do sistema prisional lá de São Paulo, né? Depois é que você veio com a sua ficção. Essa é a questão que eu vou colocar, podia ficar para o finalzinho, mas eu vou colocar ela de cara. Nesse período, a vida de vocês deu uma reviravolta, porque vocês eram bem desconhecidas. Eu estava conversando com a Aline, que eu conheci a Aline por um contato que ela fez pelo Facebook, onde ela guerreiramente vendia os seus livros, né?
Você estava vendendo o seu primeiro livro, Sim. apresentando. E foi quando eu comprei o livro dela em abril, e pouco tempo depois ela já ganhou o prêmio de melhor livro, o Prêmio São Paulo de Literatura. E de lá para cá, as duas têm feito uma carreira muito bacana, né? Uma carreira de reconhecimento de público, com prêmios, com credibilidade em alta. Então, assim, é um período pequeno, se a gente pensar. 7 anos. Muita água passou embaixo dessa ponte. Mas, de cara, eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que essa transformação, quem são vocês hoje? Quem é a Aline Bey hoje, depois dessa transformação, dessa coisa enorme, porque é um sucesso estrondoso, né, de repente, de uma pessoa desconhecida para ser uma pessoa disputada em festivais, eventos. Não é fácil marcar agenda com vocês têm uma agenda muito disputada. Vocês tornaram-se outra pessoa, a Natália é a mesma, a Aline é a mesma. Quem são vocês hoje? Boa noite, muito prazer, muito obrigado. Vocês podem se apresentar já falando por hoje. É bonita a sua pergunta, assim, o que me vem na cabeça eu estava num momento muito recente de rever gavetas. Acho que isso acontece com muita gente, né? Eu dei uma pausa na escrita do meu terceiro livro, mandei para minha editora e comecei um processo de reorganizar minha biblioteca e olhar gavetas e papéis antigos. E eu encontrei, dessa bagunça que é minha, um recado do Marcelino Freire. O Marcelino já esteve aqui, né, no café, como a gente conversou na coxia. Ele é um grande escritor. Ele foi também meu professor de escrita. E ele foi, sempre falo sobre ele, porque eu acho que falar sobre a minha carreira é falar sobre as pessoas que estão nela, que estiveram nela, que me apoiaram, os meus mestres, as minhas mestras. E ele é uma figura incontornável na vida de muitas autoras e autores. Não é só um privilégio meu, né, porque ele é essa grande generosidade. E eu fiz uma oficina com ele em 2015, e aí eu fiz uma oficina com ele em 2016, e eu era essa tal desconhecida que o Zé falou, e que eu acho que eu ainda sou para mim mesma e para muita gente, né? Essa linha tênue entre conhecer e desconhecer, que é sempre muito interessante. Mas, de toda forma, eu fiz essa oficina em 2016, que foi a oficina que proporcionou a publicação do meu primeiro livro, O Peso do Pássaro Morto. E ele me escreveu um recado, que foi a primeira coisa que alguém me escreveu sobre um trabalho que eu tinha. Então, eu já escrevia há um tempo, há anos, escrevendo esses textos mais curtos, mas era lida muito pelos meus pares, pelos meus amigos, fazia sarau na rua, tinha leitores na internet, mas alguém que eu admirava o trabalho, escrever algo sobre o meu trabalho, nunca tinha acontecido. E o papel, eu fiquei muito assombrada, eu acho que é a palavra, porque o papel não envelheceu. Esse recado é de quase 10 anos atrás. O papel estava inteiro, perfeitamente como ele estava na vez que ele me deu, um papel recortado. E ele fala sobre o que ele acha que o livro é e poderia ser, um recado muito generoso. Eu coloquei no meu Instagram, para quem tem Instagram pode olhar lá. Se não achar, pode me mandar mensagem. E eu coloquei na legenda que eu achei que o papel não envelheceu e o sonho também não. Então, eu tenho a impressão de que, sendo o outro, eu sou a mesma. Esse mesmo sonho de escrever, de se aproximar da vida literária, artística, de ter o meu trabalho reconhecido, lido, esse ser iniciante constantemente, porque eu me coloco nesse lugar, e acho que vou me colocar nesse lugar para sempre, porque é um estado de abertura completo para o aprendizado, para a escuta do outro, para as referências, para os encontros. Então, eu acho que eu sou a mesma menina, sendo outra, sendo uma mulher, mas tudo que eu tinha dentro continua vindo junto, com medo, com paixão. Eu estou com a mesma disposição cênica que eu costumava ter há 10 anos atrás. Um pouquinho mais madura. Bacana. Só. E você, Natália? Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, a vocês, pelo convite. Adoro Minas. Quem lê O Copo Vazio sabe, né? Minha terra, hein? Oi? Minha terra, São João del Rei. Pois é. O sotaque de vocês, gente, é maravilhoso. Adoro. A gente estava ouvindo o Zé falar e curioso você fazer essa pergunta, Zé, porque a gente estava do aeroporto para o hotel conversando e a gente falou disso, né? O quanto, vou falar de mim, né? O quanto eu me sinto, e talvez eu sempre vou ser, e suspeito que todo mundo que escreve, todo mundo, vida afora, vai ser sempre a criança insegura que sempre foi.
que um dia foi e que vai continuar sendo. E a gente precisa cuidar dessa... A gente tá sempre cuidando dessa criança a vida fora. E escrever, eu acho que é um pouco... acho que o grande desafio agora da minha vida, com essa reviravolta, e também me sinto outra, mas a mesma, continua a mesma, o grande desafio para mim é conciliar todas essas Natálias. Uma Natália mãe, você falou da agenda concorrida, eu só penso nos meus filhos. Eles também concorrem pela minha agenda. E são dilemas, assim, eu falando com ele, tem um evento que eu marquei no mesmo horário, que eu não sabia que ia ser, da quadrilha, da festa junina do meu filho. O que eu vou fazer? É um dilema, assim, é impossível. É impossível. Essa é uma escolha muito difícil. Sim. Outras que disseram por aí não era, mas essa é. Então, acho que esse é o grande desafio para mim agora, conciliar a psiquiatra, a escritora. Eu adoraria que... nem sei se eu gostaria. Eu digo que eu adoraria só escrever, mas eu não sei. Eu acho que a minha escrita ela nasce justamente desse estar entre as coisas, né? De não ter um lugar só. De estar justamente... Né, algumas pessoas me perguntam da psiquiatria, como que a psiquiatria influencia a minha escrita. Eu relutei muito. Eu quero e queria ser reconhecida como uma escritora, não como uma psiquiatra que escreve, né? Mas eu acho que a minha escrita acontece justamente entre essas coisas, com tudo que eu sou, né? Então, como é que essa reviravolta na vida chega? Ela para mim, é um imenso desafio prático, né? Porque eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque somos limitados, e isso é algo que afeta o dia a dia e também a escrita, né? E aí eu estava falando com a Aline justamente disso, né? O quanto eu estou aqui no palco e estou conversando com vocês, e essa sou eu, assim, sabe? Eu não estou inventando nada, não. E acho que eu escrevo, e é algo que me custa muito. Eu sou tipo o autor que eu estudo. Não à toa, eu estudo no doutorado a Helena Ferrante e o Karl Knausgaard, que lidam com a exposição de jeitos muito diferentes, né? Ele se escancarando totalmente, mas depois indo para o quarto do hotel chorar, e ela se escondendo, né, num pseudônimo. E acho que isso, para mim, também é um grande desafio, esse estar aqui, de certa maneira, nua, né, e depois lidar com o tema exposto. Como é isso? Então, para mim, então acho que preciso dosar muito bem a diferença, essa distância entre a exposição e o recolhimento, né? Ter momentos de exposição e momento de recolhimento. E o que a gente estava falando era isso, que é uma delícia trocar e falar de literatura, a gente gosta de conversar. Mas a literatura mesmo, ela acontece em silêncio, tanto quando a gente está escrevendo, quando a gente está lendo, né? Claro, tem slam, tem clube de leitura, mas tem algo da literatura que ela é dizer esse silêncio, justamente, né? Então, acho que é um enorme, é uma delícia, muito gostoso, mas também é um desafio. Você falou em desnudamento, é o segundo, né? Porque quando publica um livro, de certa forma, o autor também se desnuda ali, né? Sim. Mesmo na escrita ficcional. Totalmente. O autor se sente nu, né, quando ele publica. Gente, quando eu lancei o primeiro livro, Desterros, em 2017, eu perguntava para o Tadeu Breda, da Elefante, sei lá, a cada 2 dias eu escrevia, e aí, quem comprou o livro? Eu queria controlar quem estava lendo, assim, sabe? E aí, depois, no lançamento do segundo, que eu acordei de ressaca, eu falei, gente, bebi demais, mas tem algo que é ressaca do álcool, e tem algo que é ressaca de você lançar um livro, de você virar do avesso, mesmo que seja ficção, a gente vira do avesso mesmo. Quando a escrita, ela nasce de uma intimidade. Então, tem muita gente lendo algo... E aí, depois eu vi que não adianta mais agora perguntar quem está lendo, né? Chega uma hora que você tem que... E aí, chega nesse momento aqui, que acaba que você também, de certa forma, né, vocês têm que se desnudar, né? Porque eu estou aqui para perguntar. Sim. As pessoas vieram aqui para ouvir, então não tem jeito. É sobre isso. Né? Agora, nós estamos no teatro, né? Assim, me ocorre assim,
que é um espaço que tem muito a ver com você, né? Ali, Sim. teatro, palco, essa coisa. Você já citou o movimento cênico aqui, já usou essa palavra. Então eu queria saber, a Natália continua, ela não é que ela está levando a psiquiatra, não, ela continua como psiquiatra, com o trabalho dela. Então eu queria saber de vocês, o que é que vocês trouxeram para a literatura dessas experiências? Você como uma pessoa da cena, né? Do movimento, do teatro, e você com a psiquiatria, que é uma investigação, né? Que é um trabalho de investigação do ser humano. É inevitável que essas coisas influenciem o trabalho de vocês, não? Com certeza. Eu acho que a escrita ela é muito porosa, né? Quando a gente escreve com tudo que a gente é, mesmo que a gente negue, mesmo que a gente escreva ficção. Então tem um ponto onde é um ponto cego, onde você se desnuda e se revela, talvez sem perceber, né? E a cena é um estado. Eu costumo dizer muito nas minhas oficinas que, enfim, tem essa questão do palco, que é uma espécie de poder que a gente ocupa, porque até a arquitetura do palco ela é mais alta e você fica num espaço preservado e tal. Mas o palco é pura vulnerabilidade. E a gente se colocar nesse estado de vulnerabilidade, que é um estado, na verdade, de escuta, que tem tudo a ver com escrita, porque a escrita é uma grande escuta de algo inominável, que é o centro do texto, que é algo maior, inclusive, que é a construção de uma obra. É uma escuta muito rica. Então, o palco, eu acho que dá esse estado assim, de atenção, quase como se a gente estivesse sendo perseguido ou cheirado por uma fera invisível. Então, eu acho que pensando na minha vivência no teatro, mesmo que eu não tenha voltado para o teatro depois que eu comecei a escrever, o teatro não saiu de mim, porque as coisas também são dentro, né? Mesmo quando a gente não volta a exercitar alguma coisa que a gente viveu, ou uma pessoa que a gente ama, a gente não volta a encontrar, essa pessoa, essa coisa continua dentro de nós, se ela for importante, e às vezes até cresce, porque a falta amplia o poder de imaginação que a gente tem, né, dentro de nós. Então, o teatro ficou numa parte mais imaginada e convocada na minha escrita. Eu acho que eu levo também o corpo para a minha atividade de escrita muito forte. Não só o meu corpo de escritora, ocupando espaços como esse de agora, e eu acho que, nesse sentido, eu e a Nath, a gente conversou um pouco hoje também sobre isso, que são desconfortos diferentes, né? Que, no caso dela, ela traz esse desconforto da nudez, de estar exposta, ela mesma em cena, e eu tenho alguma coisa que me protege, que é a própria ficção, que é uma espécie de personagem de si, que eu recorro e que não é uma falsidade, mas é um jeito de estar presencialmente com vocês, assim, que está com força com vocês, que tem muito a ver com o teatro, né? O ator é e não é o personagem. Ele tem um estado de devir muito, muito grande. Eu acho que é desse lugar de fronteira que eu falo sempre quando eu estou em público. E eu acho que o corpo também ele vem de uma forma mais simbólica para pensar, inclusive, a palavra na folha, né? A folha como um espaço ancestral, um espaço de criação, um espaço que não é neutro, que é uma coisa que eu sempre pensei, que faz parte da linguagem. Eu sou uma escritora do silêncio, que precisa de certos vazios que são plásticos para que a minha narrativa possa crescer nesse espaço onde ela pausa. Eu acho que na pausa, no respiro, há muito crescimento. Então, eu fico tentando incorporar essas minhas sensações estéticas na minha linguagem. E eu acho que não chegaria nessa investigação se não fosse o teatro, se a minha palavra não desejasse, de alguma forma, se tornar carne. E se também a minha história ela não fosse uma espécie de ficção dentro da ficção. Como se eu escrevesse no teatro. Toda vez que eu imagino as minhas histórias, eu não imagino as minhas protagonistas no mundo, na rua. Eu imagino elas aqui, num teatro não tão grande como esse, um teatro bem mais intimista, talvez mais parecido com o teatro onde eu estudei, e eu quase como uma diretora, dramaturga, encontrando essas atrizes, personagens, né? Então é uma dupla... pensando no jogo de cena do Eduardo Coutinho, é quase um pouco como aquele jogo. Bacana. Eu, até pouco tempo atrás, eu dizia que a literatura me salvava um pouco da psiquiatria. Mas agora, eu vejo que a psiquiatria também me salva da literatura. Porque acho que... sabe essa coisa de quando você ama demais uma coisa e ela pode te engolir totalmente? Acho que a minha relação com a literatura é um pouco assim. E eu percebi um dia, faz uns anos, que
a literatura, por mais a gente costuma dizer como é bom, como pode fazer bem escrever, como pode ter um certo poder até curativo. Mas um dia eu estava, sei lá quando, uma amiga minha, colega de faculdade, ela me chamou para ela com o filho dela, eu com meu filho, para a gente brincar no térreo do prédio dela. E eu estava aflita, porque eu tinha que estar escrevendo, porque eu queria escrever, e eu estava lá, e aí eu olhei para ela, falei, nossa, ela está em paz. E aí eu percebi que a literatura me tira a paz. E, nesse sentido, a literatura é uma maldição, porque eu não posso deixar de escrever. Se eu fico sem escrever, a sensação que eu tenho é que eu saio do eixo, alguma coisa sai do lugar na minha vida. Agora eu escrevo uma coluna semanal, praticamente, e, por mais difícil que seja isso, é como se isso desse um ritmo, um pulsar para a minha vida, assim, sabe? Toda semana eu preciso parar para pensar e escrever, achar um texto, né, da minha vida, ou do que está acontecendo. E isso muda a minha relação com a minha vida e com o mundo, assim, né? E eu não posso pensar. Às vezes, quando eu vejo lá sei lá, quando eu olho minha carinha lá, o Juca Kfouri, o Casagrande, gente, sabe assim, eu não acredito. Então, no UOL, né? Voltando para a primeira pergunta, sabe? Eu não penso muito nisso. E, aliás, no momento de escrever, não dá para pensar em nada disso, aonde o texto vai chegar. Porque eu acho que o momento de escrever é um momento que precisa ser de liberdade extrema. Assim, eu não posso pensar em nada, não posso ter nada que me barre. Para eu conseguir chegar nesse estado de abertura, do qual a Aline fala, que é algo que é um acontecimento, né? Quando a escrita acontece. E eu descobri esse acontecimento fazendo oficina, porque eu tinha dias que eu escrevia, tinha que entregar texto de tempos em tempos. Eu fiz a formação de escritores no Instituto Vera Cruz. O Copo Vazio é meu trabalho de conclusão também do curso. E eu lembro que as primeiras experiências de oficina, tinha dias que, nossa, era muito fácil escrever, a escrita jorrava. E a gente tem essa mania de achar que o que é bom é difícil de fazer. E aí eu falava, bom, isso aí vai estar horrível, né? E aí tinha dias que eu penava, que era difícil, e às vezes escrevia até sobre algo que tinha acontecido. E aí eu via, dava para ver na cara das pessoas que liam que aquele texto não tinha acontecido. Que mesmo que ele tivesse sido baseado na realidade, ele não era um texto real. Algo dele, ele não dizia uma verdade, não tinha uma verdade ali. Então, o fato de ser ficção ou autobiográfico ou baseado em fatos reais não é isso que vai garantir a vida, que o texto pulse e esteja vivo, né? E aí, enfim, olha, gente, eu já até esqueci qual que era. Já até esqueci qual que era. Não, porque já deu tantas ramificações. Era a psiquiatria, né? Voltando para a psiquiatria. Então, voltando para a psiquiatria. Eu também acho que a gente escreve com tudo que a gente é, e como eu falei, né, eu participei de uma conversa no sábado com a Andrea Del Fuego e a Natália Zuccalla, que era sobre medicina e literatura, e os livros delas mais recentes também dialogam com medicina, com doença, tudo, com formação médica, que é Estela Esta Hora e a pediatra. E aí eu via, por exemplo, a Andrea falando do fascínio dela com a medicina, da linguagem médica, como uma linguagem que pode ser literária, e eu me dei conta ali o quanto, para mim, a literatura foi uma necessidade. Eu precisei me afastar da medicina para escrever. A literatura é a minha resistência à medicina. Então, é como se eu tivesse que sair Eu não posso escrever, mas eu estou falando isso, mas é uma mentira também, né? Porque meu primeiro livro é o Desterros, que foi como psiquiatra e como médica, né? Pra vocês verem como não é ensaiado, né? Mas eu acho que... E aí essa escritora que quer ser reconhecida como escritora e não como psiquiatra que escreve, e que tenta fugir da psiquiatria, ao mesmo tempo não consegue. E aí eu percebi que a Mirella, que é uma mistura de uma escuta clínica com uma invenção, com coisas que eu mesma vivi, ela só é porque eu consigo chegar muito perto do que as pessoas sentem. E no meu consultório, e nos atendimentos no hospital penitenciário, e onde quer, a cada vez que eu que eu me abro para escutar alguém, é uma pessoa contando coisas que provavelmente
não conta assim tão fácil para outras pessoas. Fala das vergonhas, dos segredos. E eu vejo os labirintos de pensamento se formando ali, o quanto ela resiste a ser ela mesma, o quanto, enfim. E acho que tudo isso entra, né? Acaba sendo uma linguagem que inevitavelmente eu aproveito, acho que não é aproveitar, mas me sirvo dela como literatura. E tem, por exemplo, no Rachaduras tem um conto chamado Piolhos, que ele foi baseado numa fala de uma paciente minha, que trabalhava como bedel numa escola, e ela falou, nossa, tem uma aluna lá que está com piolho, só que a escola não pode tratar. A gente falou várias vezes já para a mãe dela que ela precisa tratar, e a gente não pode. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso é uma história que eu quero contar, sabe? E porque eu escuto muitas histórias, talvez alguém pense, então deve ser fácil, mas, gente... Todo mundo que tem streaming sabe como é difícil escolher um quando você tem muitos. Então, é muito... Assim, para escrever, não basta a gente ter acesso. A gente precisa... Eu, pelo menos, só consigo escrever algo que me atravessa. Né? E não é tudo que atravessa. Então, é escolher e ser escolhido por algo também. Né? Essa história de ficção, o que é, né, na literatura, o que é ficção, o que é biográfico, isso vai longe, né? A gente pode ficar aqui uma noite inteira conversando. O Ricardo Piglia tem uma frase que ele fala que o escritor é aquele que sempre oscila entre a realidade e a fantasia, e jamais decide por nenhuma delas. Exatamente. Ele está sempre nesse embate. Agora, a gente quando lê um livro, né, a gente fala assim, caramba, será que essa pessoa viveu essa... Às vezes aquilo é tão verdadeiro, aquilo é narrado de uma forma tão convincente que a gente fica pensando, será que essa pessoa sentiu a dor que esse personagem está sentindo? Vocês falam de temas que são muito delicados, né? Talvez um dos principais sejam as questões que envolvem família, né? São temas... que fazem parte da vida de todo mundo, né? Os afetos e os não afetos, né? E como é que isso se transforma, né, em literatura. E dá para, às vezes, claramente, né, como é o Pequenas Chances, é um livro que partiu de uma história. Né? Uma história que você viveu da perda do seu pai. No caso dos livros da Aline, a gente já fica perguntando, mas caramba, porque é uma sofrência. Os personagens sofrem demais. E aí eu lembro que eu vi um vídeo, acho que um vídeo de vocês, numa entrevista, e numa hora lá, uma pessoa que estava participando, eu estava vendo vocês falando, mas eu estava acompanhando a barra. O chat, né? O chat. E aí um moço lá virou e falou assim, você estava falando, ele falou assim, nossa, ela é tão calma e nem parece que ela destrói a gente. Então, achei genial. Falei, nossa, ainda bem que eu vi isso aqui. É muito doido. É uma coisa muito... no seu primeiro livro é como se não tivesse redenção, é muito sofrimento. Né? O percurso é muito doloroso. No segundo, na Pequena, a gente já enxerga uma luz no fim do túnel, né? Mas eu queria que vocês falassem dessa opção por abordar temas como o abandono, o luto, né? Essa coisa tão doída, se vocês sofrem com seus personagens. Como é que é isso? Se consegue manter aquele distanciamento ao descrever uma cena brutal, né? Assim, então, acho que queria colocar essa questão da escolha do tema. Quer ir, Nath, para a gente variar o... Tá bom, vamos lá. o ritmo. Quando você estava nos perguntando, né, se quando lê, se a pessoa viveu aquilo, será que sofreu aquilo, será que viveu? Aí eu te digo que sim, mesmo que não tenha vivido, né, porque acho que escrever, quando a gente escreve, mesmo que não tenha acontecido na realidade, a gente está vivendo isso, mesmo criando, e dá até, e pode ser um pouco assustador isso até,
No Rachaduras tem um conto chamado Encosta Aqui, que eu escrevi quase num transe, assim. Quando acabou, eu fiquei totalmente perturbada. Eu falei, gente, como isso saiu de mim? Mas eu estava ali escrevendo e sentindo aquilo também, e tentando ver aonde aquela escrita me levava. Agora, As Pequenas Chances, e curioso, né? Quando eu estava escrevendo, eu fiz um caderno. Cada livro meu tem um caderno em que eu vou anotando, coletando, organizando, escrevendo trechos de outros livros que dialogam com o que eu estou fazendo. E aí eu escrevi uma listinha, eu vi recentemente uma listinha de nomes que os personagens teriam, que não seriam Natália, Arthur, Gabriela, Marta. A ideia inicial era que eu mudasse o nome deles. Só que o livro não aceitou. Assim, o livro não quis. Foi muito estranho. Assim. Eu até tentei. O meu pai se chamaria Ivan. Eu me chamaria Elisa. Mas não deu, né? Não deu. Ia ser muito esquisito. Assim. Sabe, a escrita não dava. Não dava. Então eu vi, não, acho que vai ter que ser assim mesmo. E eu escrevi muito rápido, acho que as 3 partes, as 2 primeiras, 3 meses depois que meu pai morreu, e a terceira, 3 anos depois. E nesse período eu lancei Copo Vazio, aí a vida mudou, mas Pequenas Chances já tinha começado a ser escrita antes do lançamento do Copo Vazio. E eu lembro, eu lancei Copo Vazio na pandemia, e as pessoas, nossa, mas você escreveu um livro na pandemia? Não, gente, eu estava assim, ele foi lançado na pandemia, mas acho que os tempos, eu gosto de dar tempo de gaveta longo, assim. Então, das Pequenas Chances foram 3 anos, sem encostar no arquivo. Essas 2 primeiras partes, eu escrevi várias páginas e passagens chorando. Assim, né? Tava tudo muito cru e vivo e próximo e doloroso. Me perguntam, foi difícil escrever? O que é difícil? Difícil é doloroso? Se é isso, sim. Se difícil é algo que hesita muito, que não sai, que não encontra um fluxo, então não, foi fácil. Nesse sentido, foi fácil. Nesse sentido, escrever para mim é fácil, porque quando eu entro nesse fluxo, ele vai, mas nem sempre eu consigo entrar nesse fluxo. Não acontece sempre que eu quero, né? E todo mundo que já perdeu algum arquivo de computador sabe que a gente não é dono, né, do que a gente está escrevendo, né? É que agora é difícil perder, né? Mas às vezes acontece. Sim. Às vezes acontece. Você está lá no mesmo lugar, você é a mesma pessoa, são, sei lá, 10 minutos diferentes, você não consegue escrever o mesmo texto, né? Então, é algo assim, que você é uma passagem mesmo para o texto, né? Então, foi doloroso, me mobilizou muito, revolveu muito o que eu estava sentindo, e para mim foi muito importante ter escrito tão perto, porque se eu tivesse demorado, eu teria esquecido detalhes. Quando eu fui reler, foi muito importante dar esse tempo também, porque aí eu pude ver que dor daquela personagem, que já não era eu, pertencia ao livro e que dor era minha e sobrava no livro. Esse tempo de gaveta, ele faz com que eu seja outra lendo, né? Eu tomo uma distância e consiga ler como se o texto tivesse sido escrito por outra pessoa, e foi, né? Então, mas isso de vivência, bom, o Copo Vazio, eu não sei se vocês já ouviram eu contando, porque quando eu lancei, eu sou psiquiatra, então tem isso também, né? Um psiquiatra não sai falando da própria vida, né? Então eu tinha uma coisa assim, não vou falar que tem nada autobiográfico, não vou dizer. Aí eu estava um dia, sei lá, saindo, eu olhei o celular, era uma tarde, perto do consultório, andando, eu olhei uma mensagem de uma amiga, Nath, olha que legal, estão falando do seu livro num grupo de WhatsApp de jornalistas. Que legal, né? Que bom. Uma jornalista acabou de sair da sessão com o terapeuta dela e ele falou que conheceu você quando você viveu a história do livro. Ah, não. Ai, que ódio. Ai.
Que ódio! Aí eu assim, tipo, e eu sabia quem era. Ele, inclusive, tá no livro, ele, não é o nome dele. Eu liguei para ele e falei, eu não acredito que você fez isso, eu não acredito que você fez isso. E aí eu fiquei, assim, muito brava, incomodada, me sentindo traída, assim, né? Ainda que a intenção dele tenha sido a melhor, ele estava, assim, lá querendo dividir com essa paciente dele. E aí, depois, hoje eu agradeço, porque eu tive, foi na marra, né, que eu tive que tomar essa coragem de dizer, sim, aconteceu comigo. E até para... Eu tenho 2 experiências de pacientes que leram Copo Vazio e depois disso o encontro comigo mudou. Uma delas falou para mim, foi muito importante ver que você também é vulnerável a isso, assim, sabe? De sair desse lugar de poder que o médico, a psiquiatra, tem na clínica, na consulta, né? Então, isso foi importante. E aí depois teve uma entrevista que eu fui... Na verdade, eu achava que era uma conversa com uma amiga, que era minha amiga de escola, e ela também era jornalista, esses jornalistas, né? Deve ter jornalista aí, gente, adoro vocês, tá? Depois vamos sair falando mal de mim. Mas... A conversa na rede? Não, era uma conversa assim, era num café, a gente estava conversando com uma amiga minha de infância, né? E contei várias coisas de como tinha sido essa história, que deu origem ao Pedro, Mirella, tal. E aí ela... Falei, nem falei, não fala isso, porque achei que era uma conversa entre amigas, mas aí estava na manchete da revista, relato autobiográfico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, gente, Nossa. É isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas querem, então tá bom. Então é isso, gente, eu vivi mesmo um ghost. Não, aí depois foi no Fantástico, esse foi o pior, esse foi o Fantástico, gente. Aquele Isso Tem Nome, um quadro lá estava eu no Fantástico, e aí também eu achei que já não estavam mais gravando, quando eu falei o Brasil inteiro vai saber que eu sofri um ghosting. Adivinha, se não colocaram justamente isso. Nossa. Então, assim, é isso que as pessoas querem ver, então pronto, já desisti. Obrigada. Eu acho que na sua pergunta, né, Zé, você falou a palavra opção. E também, em tudo que a Nath está falando, é tão lindo te ouvir, essa questão do fluxo, que você falou que às vezes a gente acessa e às vezes a gente não acessa. E não é porque em algum momento a gente acessa esse fluxo que a gente sabe o caminho dele. Porque é muito complexo e ele muda o tempo todo. E tem alguma coisa que às vezes nos interrompe, que é sem nome, completamente. Se a gente sempre soubesse o caminho desse fluxo, escrever seria mais uma coisa que está no nosso controle. E não está, né? Então, é um desconhecer-se contínuo. E eu acho que essa questão da opção, em algum momento eu imaginei que era uma opção escrever sobre as coisas que eu escrevo. Mas também a Nath, na fala dela, ela diz sobre ser escolhido, sobre o tema, né? Tem alguma coisa que a gente escreve e que a gente quer escrever, mas a coisa também nos quer de volta. A coisa deseja nascer pela nossa linguagem, pelo nosso vocabulário, pela nossa sensibilidade. E eu acho que talvez o fluxo seja esse. E não é tão fácil encontrar. Porque tem esses grandes assuntos, quase como bolhas, que a gente pode colocar e que ficam, até na nossa conversa, o luto, a perda, a família, relações familiares. São grandes bolhas, mas a gente não escreve com grandes coisas. A gente escreve com detalhes, com fagulhas, com pequenas memórias, com impressões muito no nervo da coisa, né? A gente pensar em grandes coisas não nos ajuda a escrever. É geral, e a gente escreve com o específico. Então, às vezes, a partir de uma memória, eu sou alguém que escreve ficção, mas eu costumo dizer sempre que isso não me salva de coisa alguma, porque eu, como atriz também, fico tentando encontrar um ponto de encontro entre a minha personagem e eu. Porque se eu estiver muito longe do que ela é, se eu imaginar que eu sou muito distante do que ela viveu, eu não consigo trazer pele para ela, carne humana para essa figura, né? O personagem não é pessoa, mas é muito perto disso. E a gente que gosta de ler sabe, né? Quando a gente entra numa narrativa que tem um personagem carismático, que a gente se envolve, enfim, aquilo parece alguém que a gente conhece e muitas vezes é um espelhamento até de si, em regiões difíceis de lidar. Muitas vezes a gente se reconhece num livro não querendo se reconhecer e aquele livro é revelador, é difícil. Acho muito lindo a Nath perguntando o que é ser difícil, mas tem leituras mais difíceis que outras, né? E a gente se reconhecer, encontrar acolhimento e tudo isso junto, se revoltar consigo, com situações, enfim. Então eu acho que a travessia também acontece na escrita, mas acontece
acontece, eu acho, de uma forma diferente, pelo menos para mim. Porque se eu não tiver, ao mesmo tempo, conectada, mais distanciada da minha personagem, é muito doido, né? Então, eu tenho que encontrar essa ponte onde eu e ela dialogamos, geralmente a partir de uma memória. Eu tenho uma memória de infância que, às vezes, eu impresso por uma protagonista, porque eu sinto que, com essa memória, ela vai ganhar uma camada. E a memória é minha, mas a personagem não sou eu. Então, tem essa mistura o tempo todo. Às vezes, uma visão, alguma coisa que eu encontro na rua, uma pessoa, um jeito de falar, que eu transporto, levo para minha personagem, enfim, viagens que eu faço, seja dentro, seja fora, para encontrar caminhos para a protagonista ou para as personagens ali. Mas, se eu estiver completamente dentro da experiência, eu não escrevo, eu vivo. Então, eu preciso de um certo distanciamento, porque mesmo que seja um livro em primeira pessoa, a gente que escreve está escrevendo de um lugar que é um pouquinho mais acima ou mais abaixo, né? E você precisa orquestrar não só aquela figura, mas um todo. Escrever tem muitos pormenores envolvidos, que também são da ordem do inconsciente, né? Não é que a gente fica tramando tudo de uma forma técnica. Muitas vezes a coisa flui, porque também somos leitoras e leitores, e eu acho que muito do que a gente leu enraiza em nós e a gente reproduz quando a gente escreve de uma forma, enfim, natural, né? Por isso é tão importante ler, é tão importante ter referências artísticas para a gente improvisar o nosso jazz. Mas, de toda forma, tem um lugar mesmo de orquestrar todo mundo. Então, é preciso ficar um pouco distante e próximo, simultaneamente. Eu acho uma atividade que me coloca, eu acho que a Nath usou também essa palavra lindamente, que é o transe. É uma espécie de transe, porque tem um pacto com uma concentração que, para mim, vem muito do teatro também. Eu ficava muito impressionada quando eu fazia teatro, eu era muito menina, e eu vinha da escola. E a Nath também disse isso lindo, né? Que a gente ainda é a criança que a gente foi, a criança insegura que a gente foi, a gente continua sendo, e essa criança precisa ser acolhida na nossa vida adulta. E eu era essa criança insegura, acho que como quase todos nós, e quando eu ia para o teatro, tinha um corpo que se metamorfoseava. E isso era muito interessante, porque eu era uma figura, então, que desejava muito na escola, desejava amigos, desejava contar histórias, mas não era ouvida, não tinha esse acolhimento. E quando eu ia para o teatro, o palco também é um lugar onde a gente pode expressar coisas que parece que sem ele não seria possível, não seria conveniente, não seria, enfim, a gente nem sabe o caminho. A literatura é assim também, as artes são assim. Elas colocam na mesa o desconhecido, o que ninguém diz, que está ali na frente de todo mundo, mas ninguém estava falando. E a arte coloca, e coloca com elegância, coloca com inteligência, coloca com complexidade, enfim. Então, é incrível, né? Perceber esse corpo ainda adolescente, um corpo de uniforme, ou seja, padronizado, apequenado, tédio, né? Enfim, e que vai caminhar para o teatro, transportes públicos, até chegar nesse espaço sagrado e transformar, criar essa metamorfose pelo coletivo, que tinha tudo a ver com concentração, né? E, enfim, trocar a roupa, se colocar num corpo em movimento, explorar o chão, olhar nos olhos do seu colega, começar a se concentrar para contar uma história que não é você, mas não deixa de fazer parte de quem você é. Você tem um recolhimento do artista, e eu sinto muito isso, sabe? Eu não sei se a Nath também sente, mas quando a escrita funciona melhor, quando ela acontece, como ela disse também tão lindamente, é quando a gente se recolhe um pouco, para que esse fluxo possa passar pelo nosso canal. Mesmo que a gente esteja escrevendo uma coisa que nos aconteceu, a gente precisa se recolher para que essas personas ganhem espaço e criem os seus próprios nervos e estruturas, né? Então, eu acho que é muito bonito a atividade, muito misteriosa, é difícil de falar, não sei se chega para vocês, mas é uma sensação única viver e escrever, elaborar pela escrita uma outra forma de estar viva. A Ine Arnaud fala muito sobre isso também. Eu acho, posso só Pode, claro. entrar nessa conversa, pegar o gancho da Aline, né? Que eu acho que escrever é chegar na mistura do que a gente controla e do que a gente não controla, né? Acho que esse acontecimento ele se dá aí, nesse encontro entre o que flui e o que a gente está tentando domar, né? E concordo também quando você fala que, mesmo quando uma escrita autobiográfica, ela também é ficcional. Total. Assim como uma escrita ficcional também é autobiográfica, né? Acho que a gente nunca está deixando de inventar a gente, e a gente nunca está dizendo totalmente. Não tem como a gente dizer a realidade, a palavra já é mediação, né? Então, a gente está sempre se entregando e sempre se escondendo, né, na escrita.
A própria memória, né? Um pouco de invenção. Exatamente, Total. exato. A gente reconstitui aquilo né, da forma que é possível, inventa um pouco. Vocês são escritoras mais intuitivas, parece assim. Você faz anotação, acho que você tem um caderninho azul. Eu amo cadernos. Mas vocês não são daquelas que fazem escaletas, programam, livro, e já sabe inteiramente onde é que vai chegar. Quer dizer, tem mais ou menos uma ideia do que quer, mas a coisa acontece na escrita. É o escrever que faz acontecer. Para mim é. Assim, Para mim mas depende um pouco do livro. Pelo menos uma primeira versão né? Não é isso? O Copo Vazio foi sendo feito. Eu tive que entregar um projeto, né? Então eu até tinha mais ou menos. E para mim é um alívio, como se eu construísse uma caixa que eu fosse depois uma delimitação onde dentro dela eu pudesse exercer essa enorme liberdade que a escrita precisa ser, mas que é justamente o que eu vou escrever. Essa é a pergunta mais difícil para mim. Eu tinha uma angústia enorme que eu penso na imagem da narradora da Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, Esther, né? Embaixo da figueira, e ela com vários figos. Que figo eu vou pegar? O que eu vou escrever? Né? E aí os figos ali vão apodrecendo enquanto ela não consegue pegar um. E por isso que a gente também estava falando disso, né? Tem muitas mulheres que falam que depois que se tornaram mães, pararam de escrever ou de fazer o que elas estavam fazendo. E para mim, eu não posso culpar meus filhos por isso, muito pelo contrário, porque eu comecei a escrever depois que o meu primeiro filho nasceu, o Benjamin, tanto que Desterros é dedicado a ele. O Benjamin, meu filho, meu começo como escritora e meu começo como mãe. Por quê? E eu entendi isso, mas parece paradoxal. Como assim ela começou a escrever depois que o filho nasceu? É porque antes era muito definitivo. O que eu vou escrever era muito grandioso. Assim, é quase o que eu vou ser da vida. E depois que meu filho nasceu, o definitivo era cuidar dele. O resto, assim, foi muito mais fácil, assim, sabe? Tudo ficou mais provisório e possível depois desse centro que a existência do meu filho instaurou na minha vida, né? Então, agradeço também por isso. Apesar de que uma mãe escreve sempre com culpa, porque quando ela está escrevendo, ela não está cuidando dos filhos, né? Não está indo na festa junina do filho. Exatamente. Dureza. Para mim, também é muito intuitivo, e o meu modo, essas perguntas que a Nath traz, né, o que eu vou contar, para mim, não chega dessa forma porque não é pela história, são pelas personagens. Talvez por ter vindo do teatro, a minha forma de me conectar com a força da história que vai nascer são por essas figuras, que eu costumo até chamar de entidades, é um papo meio místico. Assim, eu nem sou muito religiosa, mas quando a gente escreve, tem um lugar tão misterioso que é difícil colocar na técnica, mesmo que a gente estude muito a escrita, leia livros, tem um lugar que escapa da técnica, que é um lugar próprio, que é você tomar para si essa escrita, né, que é um acontecimento singular, porque tem a grande escrita, a literatura, mas tem alguma coisa que só a gente faz com a palavra, uma depois da outra, e essa coisa que a gente faz não é só linguagem, tem tudo a ver também com as histórias que a gente conta, mas no meu caso, então, essas figuras são quase aparecem para mim, né? A Júlia, por exemplo, porque a personagem do pássaro, ela é uma anônima, e ela é uma mulher que fica à sombra de si o livro todo, menos na infância, mas a infância vai engolindo ela, né, com seus dentes selvagens, é uma infância muito dura, porque coisas grandes acontecem com essa menina e há muito silêncio em torno do que acontece. Eu acho que o silêncio, na verdade, é uma grande violência, né? Não falar. Meus livros são muito sobre essa falta de comunicação entre as pessoas que se amam, a dificuldade, a impossibilidade de dizer certas coisas e esse grande silêncio que vai crescendo mesmo e se tornando uma espécie de monstro, né? Que vai engolindo essas relações.
Mas no caso, então, dessa protagonista, como ela está muito a serviço desse verbo perder, como o Zé mesmo disse, é um livro sem redenção, e eu acho que muito disso vem do fato de eu não ter leitoras ainda na época. Eu escrevia, tinha minhas leitoras amigas, assim, pessoas próximas, mas eu não era publicada, e o fato de não saber o que é ser lida por pessoas que não me conhecem, não sabem se eu estou viva, se eu estou morta, se eu sou de um jeito ou de outro, muda tudo, porque eu tinha uma liberdade imensa. E eu, agora, porque depois de anos publicadas, comecei a ter leitoras, as pessoas me contam como se sentem em relação ao livro, eu recebo foto das leitoras chorando com o pássaro. Enfim, tem toda uma resposta de vocês que vai me fazendo pensar também. Por que tão triste? Por que não trazer alguma esperança? Porque, enfim, coisas que eu começo a pensar para trazer para a discussão, né? E eu também não gosto de ver minhas leitoras chorarem tanto. Confesso que eu fico triste também, choro junto. Então, a pequena, eu acho que ela é uma forma de tentar compreender o que mais pode ser colocado no jogo, além da perda, além da tristeza. Que outra iluminação, que outro contraste, luz e sombra, né, que eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar no meu texto, trazer um pouco dessa complexidade da vida, porque ao mesmo tempo que a gente sofre muito, também há alegrias, não que não aconteçam certas pequenas alegrias no pássaro, como o vento, enfim, algumas coisas na infância ali, mas não é um livro sobre isso, né? Então, eu acho que essa questão da personagem para mim é muito importante, porque é quase como se eu seguisse um rastro dessas figuras. Eu vou atrás desse grande enigma, porque elas nunca me aparecem com uma materialidade muito clarividente. É alguma coisa sutil que eu sinto, mas persistente, que fica teimando em querendo ser contada, na verdade, querendo nascer por mim. E aí eu fico... Mas como? Quem é você? E fico buscando, né, a partir dessas figuras, o que elas podem ser, quase como puxando um novelo. E aí a história ela vai nascendo também a partir desse corpo aí. Agora, depois que o livro está publicado, como é que é a relação com os personagens? Você abandona os personagens? Não. Ou eles continuam ali assediando, acompanhando? Assediando é uma palavra engraçada. Para mim, os personagens, eles são arquétipos. Alguns, não todos. Também nem dá para esquecer que nós estamos aqui, eu estou provocando em cima dos personagens, né? Então você tem que reavivar. Eu acho que, então, para mim, cada vez que eu escrevo um personagem, não todos, mas alguns. Por exemplo, o Seu Luís, que é um personagem do Peso do Pássaro Morto, que é um benzedeiro. Quando eu escrevi esse personagem, eu senti que um portal se abriu. Quase como se Seu Luís fosse um guardião de uma região que eu posso começar a adentrar como escritora. Ele é um místico, ele é alguém que lida, um médico das plantas, alguém que não vai resolver as coisas pelo racional, né? Um bruxo. Ele abriu esse portal do místico para mim, entende? O Vento, que é um outro personagem que abriu um portal. Ele abre um portal do que é animalesco, do que não é domesticado, de um ser híbrido, né? Porque ele é cachorro, mas ele tem algo de um realismo fantástico, porque ele parece um porco, ele é um cavalo, ele não morre, ele é velho, enfim, tem muita coisa interessante nessa simbologia. A Viúva Argentina, que é uma personagem que aparece na pequena coreografia do Adeus, que é essa mulher que cuida da pensão, que é um acontecimento de mulher que fez a vida dela, que viajou, que é nômade, ela abre um outro portal. A Júlia, o portal das artistas. Então, quase que cada personagem pudesse abrir e se desdobrar em outras máscaras. E aí me aproprio do que a própria Lígia Fagundes Telles falava muito, né? Uma autora que eu admiro profundamente. E ela, quando terminou o livro As Meninas, o romance, ela ficou 3 anos trabalhando e ficou muito triste, muito feliz, claro, né? Que acabou um trabalho importante, mas triste também, né? A gente fica num estado de saudade dessas figuras. E ela narrando isso daquele jeito magnífico dela, porque ela tem um carisma maravilhoso, tem, porque o que é morrer, né? Que é uma pergunta que tem no Pássaro. Mas ela, enfim, ela disse que estava à frente à máquina, assim, e a personagem dela, principal, sentou no colo dela e disse: não chora, não chora que eu volto. Com outra máscara, mas eu volto. Sensacional. É isso. Sensacional. Natália, escrever sobre a morte do seu pai, a literatura, nesse caso, você já falou um pouquinho, né? Mas ela ajudou a aplacar a dor e a decisão de escrever sobre isso, ou o fato de você escrever, você acha que foi movida por esse desejo de entender? Eu acho que eu precisei escrever sobre a morte do meu pai e tenho
entendido e descoberto que, na verdade, a escrita do luto talvez se dê dessa forma, não só para mim, mas para todo mundo que escreve sobre isso, porque a gente não tem mais nada para fazer. E é justamente desse lugar de total impotência que a escrita nasce. Porque eu não posso fazer mais nada, eu vou fazer alguma coisa, que é escrever, que é o que é possível fazer, né? O Christian Dunker fala, né, que o luto, o trabalho de luto tem algo de criativo, ele é um trabalho criativo, porque você precisa criar não é nenhuma nova versão de si, é um novo si mesmo, sem aquela pessoa, uma nova vida, né, sem essa pessoa amada que, pelo menos para mim, era uma referência muito grande. E eu acho que é assim mesmo. Eu acho que a escrita desse livro foi, das Pequenas Chances, foi a concretização disso, né? Ainda que eu não soubesse de nada. Eu vou entendendo o que eu fiz depois também, viu? Eu vou aprendendo a falar dos meus livros depois. Quando eu faço, eu escrevo, isso. Depois aí eu vou descobrindo, né? Não é isso, não controlo tudo, descubro várias coisas. Nossa, por exemplo, os sonhos do Copo Vazio tinha um sonho. A Mirella sonha com Del Rey. Eu falo, gente, o Pedro de São João Del Rey é muito freudiano isso, vai. E não foi algo que eu pensei deliberadamente, mas é inconsciente também na escrita, como se, enfim, é o meu inconsciente, o inconsciente da Mirella ali, né? Essa faísca. Mas e aí, respondendo a pergunta anterior, As Pequenas Chances, quando eu comecei a escrever, ele me veio inteiro, ele me veio num todo, como assim a estrutura dele. Eu já sabia exatamente como o livro ia terminar, a última cena. Quando eu comecei, a ideia veio um bloco. E isso eu ia perguntar, se vocês se surpreendem com o final dos livros. Esse não. O que eu não sabia é como eu chegaria até esse final. Mas eu já sabia como seria o final. A cena, que é a cena do meu pai. Desculpa, gente, para quem não leu, mas não vai ser um grande spoiler, porque até chegar lá, vocês também vão saber como vocês... Lindo, né? Muito bonito. E foi... não vou falar, mas... não dá o spoiler. Não vai dar spoiler, mas o relato... Tem um relato ali que eu tinha escrito em outra época, e que foi um relato meu mesmo, assim, sabe? Então... eu acho que eu escrevi. E eu sinto que me perguntaram até no primeiro lançamento o que eu acho que meu pai diria do livro. Eu me sinto tão avalizada por ele, assim, como se ele me dissesse: escreve, pode escrever. Eu me sinto com essa permissão, assim, sabe? Não sinto que não tem nada de ruim, assim, sabe? Que eu não acho que... mas é uma declaração de amor. Né? Acho que é isso. Eu estava procurando aqui, mas eu não achei, que eu acho... E profundamente seu, né, Nath, também. É uma experiência tão tua, né? É teu por direito essa escrita. Exatamente. Né? A Marta, por exemplo, que é uma das personagens, ela adorou o livro, mas ela falou: Nath, eu não lembro disso assim. Eu falei, pois por isso que não existe um livro baseado na realidade. Primeiro porque a realidade é muitas, né? São muitas versões. Então, cada pessoa que viveu a mesma história, que vai escrever um livro completamente diferente. Aqui eu estava procurando, mas não achei. Que é uma frase linda que tem lá, que você fala que eu acho que é assim, que a morte não é um verbo. A morte não deveria ser um verbo. A gente decora os livros que a gente escreve. Decora. Morrer não deveria ser um verbo. Morrer não deveria ser um verbo. Porque ao morrer findam-se as conjugações, o tempo verbal, o tempo. Isso eu acho sensacional. Mas eu acho que é isso, vocês escrevendo... Quer dizer, a morte te manda para um vazio, alguma coisa que você não sabe. E a literatura trabalha muito no vazio, né? Na lacuna, naquilo que falta. É daí que ela surge. É daí que ela surge, né? E você sabe que muita gente fotografa esse trecho, né? E posta e tal. Não estou sendo nada original, então. Não! Puxa, não foi isso, gente. Eu adoro. Não é isso. Acabou comigo. Eu achando que eu estava dando uma tirada. Não, Zé, pelo amor de Deus. Não. Não, é só porque
há uma transformação dessa personagem também, porque o pai dela, assim como o meu pai, ele morre como um verbo, né? E isso essa é uma transformação. Então, essa revolta no começo contra a morte, o morrer, como assim o verbo morrer? Só que depois, conforme ela vai narrando essa morte na segunda parte, que tem o cruzamento das viagens, que é a parte da morte mesmo, ela vê que o morrer é um verbo, sim. Né? E os cuidados paliativos, eles ajudam muito nisso também. Acho que foi um grande aprendizado para mim. Eu já tinha tido contato com os cuidados paliativos como médica, mas não como filha de um paciente. Né? Então, acho que As Pequenas Chances, ele é um livro também que desestabiliza esse lugar da médica. No primeiro parágrafo, né? Depois a gente vai ter uma surpresinha. Pronto? Pronto. Então podemos para frente, né? Personagens. Vocês escrevem muito sob a perspectiva das mulheres, personagens femininos, principalmente, personagens mais fortes. Já passou pela cabeça de vocês têm esse desejo de desenvolver algum livro onde o protagonista seja um personagem masculino? Vocês acham que seria alguma coisa que passa pela cabeça de vocês? Olha, nada não impossível. Eu tenho conto já com narradores masculinos. Eu também, eu tenho. Eu acho que é mais ser visitada e sentir que é urgente essa troca entre eu e a figura, né? Um pouco como eu estava dizendo para vocês. Mas eu estou escrevendo meu terceiro livro, é muito doido, né? Porque eu já estou escrevendo o terceiro, mas olhando para o quarto, porque tem uma coisa que vai puxando no meu texto. O pássaro nasce, a pequena nasce muito do pássaro, e o meu próximo livro nasce da pequena, e o próximo do próximo vai sendo uma coisa, vai se desenrolando e olhando uma coisa para outra. Mas você está terminando esse livro? Esse terceiro eu estou terminando, estou num processo já de edição, né? Então ele já está bem adiantado. E eu fiquei, como eu disse para vocês na minha primeira fala, a questão das gavetas e do tempo de espera com a edição, que eu fiquei assim 1 mês e pouco esperando as minhas editoras conversarem comigo, e aí fui lendo, arrumando minha casa, encontrando coisas nas gavetas, e comecei a ser visitada por histórias, né? Então surgiu um personagem que é fruto aí do terceiro livro, mas que é um homem, mas que é um ator, mas que é um palhaço, e que talvez, eu não sei se vai durar isso dele estar comigo, né? Porque talvez é uma coisa que acontece, mas depois ele vai embora e não vira um livro, vira só um suspiro, uma intensidade ficcional que não acontece em linguagem. É difícil, parece muito doido isso, né, gente? Desculpa pelo papo bem abstrato, mas é isso, às vezes não acontece o livro, mas por enquanto ele está perto, talvez aconteça. Não, mas eu perguntei, mas assim, tomara que vocês continuem escrevendo sob essa perspectiva, porque assim, é muito tempo que a gente viveu tendo basicamente o olhar masculino, né? Até na criação de personagens femininos. Mas é importante femininos também que as mulheres escrevam sobre o que elas quiserem. Claro, e, claro, escrevam também sobre os homens, né? Sim. Porque isso também tem pouco. Exatamente. Tem alguns muito bons. Tem um livro da Luciana Annunziata, que foi finalista também, acho que do Jabuti do São Paulo, que... Ai, gente, é minha memória. Estamos assim. Até o final da nossa conversa eu vou lembrar. Antônio Guerra, Os Cadernos do Desencontro de Antônio Guerra, pela editora Quelônio. Livro muito bom, e é um narrador homem espetacular, maravilhoso. E assim, isso que você falou, que teve muito tempo... teve muito tempo os homens escrevendo, mas os homens escrevendo as mulheres. A gente também quer escrever os homens. Exato, quando exatamente. Quando a gente tiver afim também, Exato. né? Então, por enquanto, a gente ainda não está. Não, e alguns homens escreveram muito bem. Maravilhosamente, né? Eu amo quando você Madame pensa Bovary. Tolstói com Ana Karenina. Exatamente. Esses são os dois exemplos. Madame Bovary, né, escrito pelo Flaubert. Então, você tem mulheres muito bem construídas. Maravilhosas. Não, muito... E Ana Karenina, aquele trabalho de parto, o parto, você fala, nossa, é um homem, como que ele
Mas ele fala, Madame Bovary, c'est moi. Então, é isso. É o que você Cotis falou. também, que você estava falando, né, no carro da Elizabeth Costello. O Que Cotis, você falou que é um grande livro. verdade. Só que isso é legal que ele faz, porque nenhum que eu não conheço outro que faça isso, de escolher um alter ego feminino. Né? Então, a Elizabeth Costello é o outro dele. Sim. Né? O Philip Roth tem um, o Zuckerman. O Zuckerman. Acho que vários autores têm, agora não estou lembrando, mas... O Fante tem o Bandini, né? O John Fante. Eu não conheço, mas, enfim. Mas tem vários que têm alter egos, mas o Coetzee, ele escolheu a Elizabeth Costello, né? Mas olha, é incrível, quando a gente pensa no início desse século, né, 2001, saiu um livro que fez um sucesso danado na época, que foi o Geração 90, que era uma antologia... Da Turma do Marcelino e da Andréia e tal. Que era do Nelson de Oliveira, escritor. Sim. Fez uma antologia dos grandes contistas brasileiros do final dos anos 90. Quem é que estava ali? 17 autores com 17 textos inéditos. Tinha uma mulher. Você vê. Cíntia Moscovitch. Uma única mulher. Tinha até alguns mineiros, Luiz Rufato estava lá, Sérgio Fantini e o João Batista Mello. Mas, assim, isso é inadmissível hoje, é inaceitável. Assim, mesmo porque muitas autoras de altíssima qualidade estão aí escrevendo. Né? Estou falando isso porque eu estou na frente de vocês, mas muitas e muitas até já vieram aqui, né? A Giovana, Madalosso, André Del Fuego, né? Muita gente, a Micheline Verunski, muita gente escrevendo lindamente. Então, esse tipo de antologia de 22, 23 anos atrás seria cabível, né? Incabível. Caduca, não tem como. Não tem como. Já era e agora está pior ainda. Né? E eu acho que vocês pegaram essa onda boa, né? Estão ajudando a manter. Tem alguma... Vocês acham que o que vocês escrevem seria alcançável por um autor masculino? Essa perspectiva é possível? Vocês enxergam nos autores? É difícil dizer, né? É difícil. Eu acho que assim, cada um... Vocês leem mais mulheres? Ou não tem isso também? Eu tenho lido mais mulheres, mas porque, enfim, as mulheres estão ocupando mais o espaço. O campo literário tem sido mais ocupado. Acho que as mulheres elas estão ocupando não só o campo literário, mas o espaço público no geral. Até há 100 anos, as mulheres, a gente ainda é minoria em alguns lugares, mas, por exemplo, você vai, minha irmã, quando fez engenharia, ela era praticamente a única mulher, tinha uma ou duas. Ou quando eu fiz medicina, hoje já está muito diferente. Né? Então, isso está mudando muito. Acho que no mercado editorial está mudando. Já tem editoras, muitas editoras mulheres, tradutoras. O futebol. Sim. O estádio de futebol. E eu acho que o futebol é um exemplo ótimo para a gente ver a contribuição das mulheres. Assim, tanto no estilo de jogo quanto numa... Parece que a gente coloca uma... não sei, tem um andamento ético ali, sabe? Do que é um outro, não sei, um outro estar no mundo de um jeito diferente, assim, sabe? Com um outro tipo de postura muito menos violenta, né? Muito menos, acho que, ainda que eu estou generalizando aqui, mas as mulheres são muitas também, né? Não dá para, acho que isso que você escrita feminina, isso não existe, né? Eu acho que... e por isso que, sim, a gente pode escrever sobre o que a gente quiser. E tem a Helena Ferrante, que tem gente que fala que é um homem que escreve. Olha, gente, se Madame Bovary foi escrita por Flaubert, se Ana Karenina foi escrita por Tolstói, por que não? Mas eu acho que é uma mulher. Eu acho que é uma mulher. Então... Eu também acho. Não, é Anita Raja, né? A gente já sabe que é Anita Raja, enfim. Agora, eu adoro Helena Ferrante. Outro dia, uma livreira daqui de Belo Horizonte me falou assim, olha, é raro encontrar um homem que chega aqui e fala que gosta de Helena Ferrante. Eu conheço alguns. Sim,
São muitas mulheres que Mas gostam. não conhecem o trabalho, não leram ainda. Porque, bom, eu Porque adoro. se ler, não tem como, né? Muito interessante o trabalho dela. Enfim. Você, outro dia, Natália, ao lado de outros escritores, foi convidada a reescrever Kafka. o Kafka, né, o primeiro parágrafo, o início, né, da Metamorfose. Mas eu nunca vi uma entrevista sua onde você cita o Kafka. Então, queria saber, em termos de referências, quem são aqueles nomes que vocês carregam, que vocês leram e releem, que vocês aprenderam e continuam aprendendo. Eu não sei porque eu não cito ele, porque ele é, assim... Ele é incontornável, né? Acho que para quem escreve... Eu estou gostando de voltar para a pergunta anterior, mas... eu queria falar isso, mas falei um monte de coisa, não falei o que eu ia falar. Que você perguntou se um homem pode escrever o que a gente escreve. Eu acho que cada um escreve o que só si mesmo podia escrever. Sem dúvida. Então, nenhum homem, nenhuma mulher pode escrever o que eu escrevo, porque a Hannah Arendt fala isso, né? Da liberdade como ação, e ação ser algo que você coloca seu no mundo, né? E eu acho que escrever é isso. Então, o que a Aline escreve... É intransferível. Ninguém mais poderia escrever além dela. Assim como ser Natália é ser a pessoa que escreve isso que eu escrevo, assim, sabe? Acho que é assim que eu me faço eu mesma, escrevendo. Agora, você perguntou das referências, né? Fala você agora. Não, pode ser rapidinho. Eu estava aqui rapidinho. Bom, claro, já falei da Lígia aqui, né? Sou apaixonada pelo trabalho dela. A Clarice também, para mim, é uma figura incontornável, como o Kafka também é. A Clarice tem uma questão, porque, além de tudo, eu montei ela na época que eu fazia teatro. Eu montei o livro A Via Crucis do Corpo com o meu grupo. E é um livro de contos muito interessante, porque ele é um pouco diferente da dicção clariciana, que a gente está mais habituado. É um ponto fora da curva, é um livro menos conhecido, e é um livro que foi escrito, ou ela diz que foi escrito, porque, enfim, a ficção, né, e todos esses jogos, mas ela diz que foi escrito por encomenda, e é um livro pornográfico, e que foi escrito na década de 70, né? Então, tem toda uma atmosfera única e clariciana, simultaneamente. E aí a gente tinha um processo de 1 ano nessa época, e aí eu li... Eu era muito jovem, né? Então tinha lido só A Hora da Estrela na escola e lido com aquele corpo desatento, que é um corpo que precisa fazer uma prova sobre esses grandes livros como Vidas Secas, enfim. Não dá, né? Não é esse tipo de corpo que tem que ler os trabalhos, nem com essas propostas que a escola trazia lá na minha época, espero que tenha melhorado. Mas para o teatro, aí o nosso diretor propôs a gente ler a obra completa juntos, para montar, até escolher esse livro. E foi um acontecimento para mim. Porque até então, naquele tempo, eu estava menos conectada com o feminismo, eu acho que o nosso tempo estava menos conectado com o feminismo, eu estava montando só dramaturgos. E aí foi a primeira mulher que a gente montou, o primeiro texto escrito por uma mulher. E mesmo que não fosse peça, a gente fez uma adaptação, teve uma... Eu acho que eu comecei a escrever ali sem saber, né? Foi muito especial. E aí, uns anos depois, eu já entrei em letras, poucos anos, 2 anos depois, e o meu centro acadêmico na PUC, onde eu estudei, chamava Clarice Lispector, né? E eu comecei a escrever nesse centro acadêmico. Então, além da grande escrita que ela tem, e é uma escrita que não se esgota, porque você lê Clarice, você tem que reler Clarice, e cada vez que você tem a experiência de reler, mesmo que seja no minuto depois, você termina Paixão Segundo GH e retoma, é outro livro, você é outra pessoa. Mas se vocês fizerem essa experiência de anos se passando, alguns anos se passando, e você voltar aos livros, é avassalador. É como se o livro se transformasse. O próprio Marcelino ele fala isso, que o clássico é um livro que não está no lugar onde você deixou. Ele nunca está no lugar onde você deixou. Então tem esse movimento interno, que é uma autora muito corajosa, que tem essa linguagem que te engole, que é quase que não é literatura, parece que é uma outra coisa que ela faz, bruxaria mesmo, né? Enfim, então é uma autora incontornável para mim. Bacana. Você quer citar alguém? Eu vou citar, acho que citaria a Hilda Hilst. Maravilhosa. Aí é a trinca, né? Temos um fã aqui da Hilda. Não, temos muitos, né? Mas temos um caloroso aqui. Não, mas eu assim, ela acho que tem... Eu amo Lígia e Clarice, mas eu acho que a Hilda é mais... assim, não sei, acho que dessas 3... Se bem que não vou começar a falar disso, porque... É lindo as 3 juntas, né? É assim. Lindo. Mas foi a Lígia, quando eu li a Lígia, que eu falei, nossa, é possível. Porque a Clarice eu li e falei, não é possível escrever. Mas a Lígia eu falei, não, dá.
foi quase uma porta de entrada, assim, um convite, vem, pode vir. E a Clarice, não. E a Hilda vem, mas olha, que eu vou te ensinar. Ela estava lá mexendo, ela também mexendo no caldeirão, ó, que eu vou te ensinar aqui algumas coisas, assim, sabe? E aí, enfim. Obsceno a Senhora D, um livro que eu amo. Agora, das contemporâneas, uma que está lançando um livro agora, que eu já recomendo, e que é uma grande referência minha, e que também abriu caminhos para mim, porque foi escutando ela numa Flip, que eu escutei, e até repasso, porque para mim foi importante, pode ser que para vocês também sejam. Ela falava assim, para eu conseguir escrever, eu tenho que me dizer, escreve de qualquer jeito. Porque se o sensor em mim estiver atuante o texto não acontece, que é a Tatiana Solen-Levy. E que A Chave de Casa, que é o primeiro livro dela, que ganhou também Prêmio São Paulo, e que ela estava lá na Flip de 2009 falando dele, eu escrevi. Agora vai sair uma reedição comemorativa. E aí, gente, eu escrevi. Eu vou fazer parte desse livro que foi tão importante para mim. Isso para mim é muito emocionante, muito assim, lindo. Sabe? Enfim, e é isso, a literatura está aberta para quem quiser, né? Vista Chinesa é um livraço. Livraço também. E o que ela acabou de lançar agora, Melhor Não Contar, também é maravilhoso. Louca para ler, eu já encomendei o meu. Vou só fazer um parênteses aqui. Eu tive uma coisa que eu passei uma tarde com a Hilda. Com a Hilda? Nossa. Na casa dela. Na Casa do Sol? Na cama dela. Meu Deus! Porque teve uma hora que ela me chamou e falou assim, agora nós vamos para a cama, que você vai ler uma coisa para mim na cama. Meu Deus! Eu estava escrevendo um perfil para uma revista e foi uma experiência transformadora. Assim, que eu sou apaixonado com ela. E, de repente, ela me pediu para ler, naturalmente, uma coisa pornográfica. Nossa, gente, olha que velha. E ela ria, e ela gargalhava, assim, um negócio, uma experiência assim, maluca. Ela tinha 99 cachorros na época. 99 cachorros, é uma figura. Uma experiência transformadora. Um perfil que eu escrevi para uma revista chamava Palavra. Tem uma coisa que eu acho, assim, só para complementar, né, esse afeto por essas grandes figuras da nossa literatura, tem uma coisa bonita na Hilda, além de tudo, que é essa reclusão que ela faz, esse exílio, que ela, e a gente estava falando disso, né, Nath, desse tempo de silêncio para a escrita, a gente está conversando desde a hora que a gente chegou aqui em BH, e é muito importante essa solidão, e ela tinha uma vida muito ativa. Exatamente. Aqui, e aí ela realmente foi escrever a obra dela. Foi construir a obra dela com silêncio e solidão. É muito bonito isso. É aquele negócio assim. Ela se isolou do mundo. Não, ela ficou reclusa para se conectar com a literatura. Com a literatura. Uhum. E a literatura era a forma dela se comunicar com o mundo. É muito incrível. É lindo, lindo mesmo. É incrível isso. Vocês estão falando dessa coisa de reclusão. A Natália, pelo que eu vi, ela escreve com barulho de criança em volta. Né? Parece aquela imagem da Clarice com a máquina datilográfica e as crianças em volta. Né? Você precisa de reclusão? Você precisa de silêncio? Eu não tenho filhos e a minha casa é bem silenciosa na maior parte do tempo. Então, assim, por muito tempo eu escrevi na casa dos meus pais, que era uma casa que tinha uma rotina, obviamente, paralela ao meu trabalho silencioso. Então, eu criei um hábito que é colocar música para escrever. E, geralmente, música clássica. Né? E, então, era o meu modo de silenciar a atmosfera da casa e me conectar com o trabalho. A música ela foi criando uma dimensão tão profunda para mim que é quase como se ela me indicasse o caminho. Ela me colocasse no trilho da história. E, às vezes, isso de não saber o que a gente vai escrever, uma música ela pode quase que te mostrando e te envolvendo e te levando, não para algo que é da linguagem verbal, mas para a atmosfera, que talvez seja a coisa mais importante para mim na hora de escrita. Preciso adentrar uma espécie de atmosfera que não é cotidiana. Né? Então, eu recupero esse hábito mesmo hoje, que eu tenho uma casa silenciosa para trabalhar, eu continuo ouvindo música para escrever, que é o meu modo de criar a bolha da concentração, o silêncio. E uma coisa que também... Sou curioso. Você submete o texto de vocês a algumas pessoas antes de publicar? Ou seja, está escrevendo, não mostra para ninguém, mas chega um determinado momento, vocês sentem falta desse olhar de um terceiro? Que não seja o editor lá. Eu submetia. Mas aí chegou uma hora que eu... Bom, coitado, porque eu também coluna toda semana, né?
exigir muito da pessoa. Mas e acho que tem um amadurecimento, ainda que eu sinto falta, mas hoje, por exemplo, quase que eu te mandei ali. Nossa, eu ia amar, que delícia. Fiquei tímida. Eu falei, ela tá Pode mandar da próxima vez. Ela tá, mas eu pensei, será que eu mando da coluna de hoje? Mas não mandei. Gente, confissões. Manda na próxima, tá me devendo. Tá bom. Ainda dá tempo. Vai ser essa noite. Vai ser de madrugada. Mas acho que tem uma coisa assim de, sei lá, você consegue acabar se tornando o seu outro, né, como leitor. Sim. Enfim, e aí... Mas, por exemplo, As Pequenas Chances, Copo Vazio foi lido, assim, por muitas pessoas e foi construído a partir dessas leituras, se transformando. Agora, As Pequenas Chances, a primeira pessoa para quem eu mandei foi o meu editor. Ninguém tinha lido. Mandei para ele, assim. Então, foi também um gesto de coragem da minha parte. E é lindo a Nath falar isso, porque quando eu estava em Caxias do Sul, que ela fez uma mesa, e eu fiz no dia seguinte, eu assisti a mesa dela, ela falou isso, e o Pequenas Chances ainda não estava publicado. Eu acho que ela tinha recém-mostrado, né, para o editor dela. E eu achei muito bonito isso que ela falou, me marcou. E eu tive agora a experiência com o terceiro livro de ninguém ter lido. Ninguém. Então, eu mandei direto para as minhas editoras. Foi muito legal. Eu acho que tem uma espécie de amadurecimento e escolhas que a gente vai fazendo. O Pássaro também, um pouco como o Copo, passou por muitas leituras, porque foi um livro escrito na oficina do Marcelino. Então, passou pela leitura do Marcelino e de outras pessoas da oficina, porque era uma troca, eu lia o trabalho de algumas pessoas, as pessoas liam o nosso, enfim. Era muito importante, foi muito bom para um primeiro livro. Eu acho que é fundamental, porque a dúvida sempre vai existir, mas eu acho que no começo da nossa escrita, a dúvida ela tem uma força de engolir o projeto. A gente fica com tanta dúvida que quase que a gente se imobiliza. Depois, eu acho que quando você começa a amadurecer, você caminha com a dúvida, né? Ela é uma companheira, inclusive, muito bem-vinda, né? Problematizar coisas, então você lida melhor com esse tempo e com essas questões. A pequena, ela teve algumas leitoras e leitores, que eu agradeço no final do livro, que eram pessoas que na época do livro estavam perto, tinham feito minha oficina, que são escritores, poetas, então eu entreguei para eles lerem, foi ótimo. E aí esse livro agora que eu estou escrevendo, só minhas editoras. Alguma crítica caiu bem, assim, no sentido de iluminar? Você falou da Clarice. A Clarice tem aquela história sensacional, né? A Nélida Pinhon. Sim. A convidou para ir no seminário sobre literatura, depois de 10 minutos ouvindo aquilo lá, ela veio dizer, Nélida, fala lá com eles lá que se antes de escrever um livro eu tivesse escutado isso tudo que eles estão falando, eu não teria escrito nada. Não entendi nada. Então, essa explicação, né? Essa coisa posterior, essa grande análise, às vezes, nem passa, né? Quer dizer, vocês vão descobrir isso depois também, né? Claro, tem um ponto cego, né, quando a gente está escrevendo. Então, e também tem uma coisa que o coletivo revela, porque é pela fragmentação dessas leituras também. Eu acho que não é uma única voz dizendo algo, mas são muitas vozes dizendo coisas que encontram ecos dentro das coisas, né? Eu acho que para mim, assim, fui entendendo que eu era uma autora que cuidava da perda, que cuidava da vulnerabilidade, com as minhas leitoras, defendendo as minhas histórias publicamente, nos clubes de leitura, que são experiências assim catárticas, muito interessantes. Eu que sempre fui uma leitora solitária, como sou uma escritora solitária, comecei a repensar esse modo de leitura, porque quando a gente lê e fica nós mesmos com o livro que a gente leu, a gente tem uma camada, que são as nossas. Mas quando a gente vai para um clube e a gente escuta as outras leituras, porque do mesmo modo que a gente escreve com tudo que a gente lê com tudo que a gente é da mesma ordem. E aí muitas coisas surgem, novos livros surgem nessa troca, que é em roda, então não tem, é horizontal, né? Não tem alguém que sabe mais, ou a palavra de alguém vai dizer mais importante do que a outra. Não, todo mundo tem uma experiência para contar com aquele livro, e tudo é muito relevante. Então, você sair com todas essas camadas é quase como se você tivesse que ler o livro de novo, né? Porque muita gente viu coisa que você não viu, e aí você lê com aquela sensibilidade, então, despertada pela pessoa. E como autora, isso acontece o tempo todo, então é muito rico. Eu sou uma autora que está publicamente defendendo o seu livro, né? Eu não estou reclusa como a Helena Ferrante, ou, enfim, secreta,
concreta, né? Estou a cara a público, e é muito valoroso isso também, por um lado, porque a gente colhe, né? Eu chamo de colheita. A gente vai recolhendo, então, essas leituras e criando uma espécie de inventário de si como escritoras. Legal. Quer falar alguma coisa disso? Não, acho que está a resposta dela. Essa relação com a crítica, com o escritor, né, com os leitores, vocês hoje, com o sucesso, com essa posição que vocês têm hoje, vocês se sentem ainda com a mesma liberdade para criar aquela liberdade essencial de quem escreve? Porque existe, naturalmente, vários tipos de pressão. Uma dessas pressões é uma pressão, pelo engajamento com alguns temas. Por exemplo, né? Racismo, violência contra a mulher. Quer dizer, existe uma certa pressão para que os escritores também estejam atentos a estas questões, que podem até aparecer nos livros, mas vocês de alguma forma se sentem cobradas na hora de escrita, na hora da escrita. Antes, tudo bem, porque eram quase que desconhecidas. Hoje existe um tanto de gente que acompanha, que segue, né, que tem uma expectativa. Isso modifica alguma coisa? A pressão das redes sociais é um negócio... Então, mas eu acho que a literatura ela precisa ser o lugar onde... eu acho que esses temas são muito importantes, e é muito importante que sejam escritos, mas cada escritor, essa pressão, você precisa escrever, isso não tem como existir, porque acho que o livro ele é o encontro entre tema e forma, né? E o tema é muito importante, mas acho que, enfim, cada escritor maneja essa combinação de acordo com o que quiser, com o que puder, e isso se transforma também ao longo da vida. O meu primeiro livro foi sobre uma experiência no hospital penitenciário. Acho que tem é um livro, não sei se dá para dizer mais político, porque todo livro é político, né? O fato de ser uma mulher escrevendo político. Eu lembro quando eu comecei a escrever no Universa, lá no UOL, me falaram, olha, escreve sobre assuntos femininos, e se for um assunto que não é feminino, dá um jeito de colocar um exemplo de uma mulher. Aí eu até fazia isso no começo, chegou uma hora que eu falei assim, gente, o fato de que eu sou uma mulher escrevendo e que eu possa escrever sobre qualquer coisa, eu acho que é essa atitude feminista maior, entendeu? Então, acho que isso... Mas, claro, acho que a gente está estamos nesse tempo. Eu ainda estou escrevendo coisas que são... mas a coluna de hoje era até um pouco sobre isso, porque o copo vazio. Eu me questionei, eu escrevi hoje, daqui a pouco eu vou ler para vocês, tá, gente? Aí vocês vão ser meus leitores. Mas eu escrevi isso, que o quanto eu me questionei se eu poderia publicar um livro sobre uma mulher que sofre de amor em pleno século XXI. Aí, essa pergunta, ela é como uma outra pergunta, que como gente, eu escrevo melhor do que eu falo, porque lá está, como eu ouso, não é exatamente agora, mas... e essa pergunta, ela é com a outra, como eu ouso sofrer por amor em pleno século XXI. Só que, aí no final do texto eu falo, justamente porque a gente está num momento... que, na verdade, a gente está a humanidade sempre foi um lugar de injustiça, de violência, de guerra, que agora catástrofe climática. Eu acho que, talvez por conta disso, a experiência do amor, de amar e ser amado, é importante para a gente como nunca, assim, sabe? Então, também é político. Super. Eu também não sinto essa pressão, enfim, não internalizo esse tipo de possível convocação para algo externo a mim.
Eu acho que a escrita só diz respeito ao meu corpo e às minhas pulsações e a esses encontros, né, entre um assunto e a minha escrita. E o que isso vai gerar, se isso vai se alinhar com temas que estão na pauta hoje, é uma coisa que vai acontecer depois que o livro for publicado. E que, se acontecer, é muito interessante, porque eu acho que a literatura não tem um papel, mas ela sempre pode alimentar discussões com complexidade. Então, se a gente tem um livro que traz uma pauta importante, é ótimo para a gente, como sociedade, poder entrar em contato com esse tema a partir da arte, a partir da literatura. Mas, enfim, eu acho que também tem uma coisa da literatura, muitas vezes, ser uma espécie de ver futuros. Às vezes, a escritora escreve um livro, aquele assunto ainda não chegou no centro da conversa social, mas aí, de repente, o livro é lançado e isso coexiste. Por exemplo, o Água Turva, né, da Morgana Kreutzmann, que é um livraço, e claro que as discussões sobre a crise climática já estão estabelecidas há muitos anos, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o livro da Morgana tem um alinhamento assim, que é visionário, assim, uma coisa muito impressionante, né? Então tem isso também da literatura quase que ser uma espécie de previsão de futuros. Tem aquela coisa meio clichêzona, fala do artista como um canal, não? A antena, né? Como uma antena que capta. Tem uma coisa aí, o artista capta uma coisa anterior. Aí mesmo. Não é o escritor, o artista de modo, né? A sensibilidade, né? do artista de captar esse universo. Nós estamos bem avançados aqui, nós estamos caminhando aqui. Nossa, que rápido, né? Mas acho que eu cheguei em umas 20 aqui, ainda tem umas 30, mas não... A gente deixa para a próxima vez. Deixa para a próxima vez. Vamos lá. Vocês, como leitoras, assim, eu sou muito curioso, assim, dá vontade, às vezes, de mexer num livro de alguém? Não vou chegar tanto assim. Eu estou adorando essas perguntas que nunca ninguém me fez. Gente, escutar isso? Já. Você vê, pronto, né? Naquela hora, né? Não, mas agora você... Não, agora cresceu. Ai, gente, eu tinha que me redimir, né? Já tive, viu? Já? Jamais vou dizer qual, mas já tive. Já tive. Mas vamos pensar no... Personagens famosos. Vontade, será que daria um outro fim para Macabeia? Nossa. Não, aquele não dá. Não dá. Não. Eu não tenho essa vontade. Né? Será que aquele fim... Mas são tão perfeitos esses livros. Você fica assim, Raskolnikov. Eu não tenho essa vontade. O que me acontece muitas vezes é que, se eu estou lendo um trabalho que eu não estou envolvida, que não está me tomando, enfim, eu não estou aberta para aquilo, eu paro. Antes eu não parava livros, né? Eu achava que eu tinha que fazer a travessia. Hein? E agora eu amadureci como leitora e por mim e pelo livro, especialmente em respeito àquele trabalho, eu falo, não é o meu momento com o livro. E já aconteceu de eu voltar anos depois e estar completamente aberta para a experiência. Com a própria Lígia, que foi engraçado que a Ana falou que a Lígia foi uma espécie de iniciação na tua escrita. Para mim, a Clarice foi a iniciação e a Lígia chegou muito recentemente, porque eu estava tentando ler As Meninas, e é um romance mais fechado, né? E aí eu tinha lido alguns contos, mas ainda não tinha me envolvido completamente. Ela é uma das maiores contistas do Brasil. Excelente. E aí depois entrou. Então é isso, são momentos da nossa vida, né? Não exatamente, às vezes, a problemática é só o livro, às vezes também é o nosso corpo menos aberto para aquele procedimento, para aquele processo, enfim. Vocês já escreveram o livro que vocês gostariam de ler? Eu não sou leitora de mim mesma, eu não posso ser, não tenho como ser, então não acho que não. Aquele livro que... Não, mas acho que ler é tão a escuta, escreve também, mas que eu acho que prefiro ler os outros. Eu não gosto, gente, eu nunca me escuto falando assim, vai aqui, acho que teve uma ou duas vezes, não, mentira, teve mais vezes, mas só quando muita gente fala, tá tudo bem, pode se escutar,
não deu nada muito errado. Aí eu escuto, mas senão eu não escuto e não me leio. Porque senão essa coisa, essa vontade de editar que eu tenho com os outros, eu tenho mais ainda comigo mesma. Então, se eu for ler o livro que eu escrevi, eu vou ficar querendo mexer. Então, melhor não. Então, a autocrítica super é feroz. E não é só uma questão de autocrítica, eu acho que é um incômodo com a própria pessoa que você era, que agora você já não é mais sendo. É aquilo que a gente estava falando no começo, né? Você é um outro sendo o mesmo. Quando você lê um trabalho que já... Eu tive essa experiência com o Pássaro, eu também não me leio, não sou leitora de mim. Eu sou leitora até o momento que o livro é um trabalho manuscrito. Quando ele se torna público, ele é público, ele não é mais meu, ele se torna do outro. E aí eu tenho notícias do meu livro pelo público, né? E aí vou montando esse inventário, como eu disse para vocês. Mas com o Pássaro eu tive uma experiência curiosa, porque eu entreguei o livro já vai fazer 7 anos esse ano, e eu fui gravar o audiobook dele ano passado só. A Nós começou a ter audiobooks. A pequena eu gravei logo em seguida, então eu entreguei o trabalho, na semana seguinte eu gravei. Estava super envolvida com o processo. Então foi muito orgânico, porque eu também sou uma autora que escreve se lendo em voz alta durante o meu processo, por conta do teatro. Eu preciso entender a sonoridade do livro, então é um processo natural para mim. E aí foi ótimo. Quando eu fui gravar o Pássaro, 5, 6 anos depois que eu não li o livro, foi uma tortura, porque eu já não era mais aquela autora, eu tinha vontade de mexer nas cenas, mas ao mesmo tempo, mexer nas cenas é violentar o que está feito e que é fruto de um tempo, de uma investigação, de um processo genuíno. Porque eu não acho que tornar um livro perfeito tecnicamente vai criar uma obra-prima ou vai criar um livro melhor do que ele era. Porque eu acho que os defeitos, o que é torto, o que é errado, digamos assim, faz parte de uma espécie de beleza do projeto, né? De uma inocência, enfim. Então, não é consertar nada, não é nesse sentido, né? Mas é um incômodo de se olhar uma foto mais antiga, nossa, e perceber que a gente mudou muito, e as pessoas falam como você mudou. E a escrita muda, né? A escrita se transforma. Muda completamente, Agora, se você me permite, quando você falou do audiobook, eu acho que perde um pouco o seu texto no audiobook, porque o seu texto tem uma coisa gráfica. Sim. Ele tem um uso do elemento gráfico que eu acho incrível. Entendeu? A maiúscula, aquelas maiúsculas, aquelas pausas, o eu pequeno. É uma outra coisa, né? É uma outra coisa. É uma tradução, na verdade. É uma outra experiência. Mas eu, para me defender, eu fui atriz. Então, eu tento ler da melhor maneira que eu puder, também incorporando isso, entendendo que é uma tradução, né? No caso da pequena, foi muito legal, porque o moço que me ajudou a fazer a sonoplastia, ele foi se empolgando, porque eu fui me empolgando, porque, enfim, a minha atriz adormecida entendeu que era um espaço para a gente ter um momento, então eu fui crescendo, não era uma narração mais apaziguada. Eu fui interpretando o livro, né? E ele foi se empolgando e trazendo sonoplastia. Então ele trazia barulho de talher, ele fez o radialista, o Berto Roberto, ele era o Berto, enfim, a gente se divertiu muito. Então, por mais que não tenha investigação plástica, tem outras coisas. Então, quem gosta de audiobook pode consumir, que eu acho que vai ser legal. Eu vou chegando ao final aqui, porque eu ainda vou pedir que cada uma leia o trecho do livro da outra. Normalmente eu convido, né, um ator ou uma atriz, quem participa do projeto sabe que é assim, mas nesse caso a gente combinou que a gente ia fazer desse jeito. Eu que vou sair ganhando, né? Porque eu vou ter uma atriz lendo. Eu prometi, vai ser, né? Aí vocês não gostam da leitura. Agora, antes de passar, eu queria fazer uma última pergunta. Que tem uma entrevista do Cortázar, antiga, no final dos anos 70, onde ele dizia que ele já era conhecido naquela época, já era respeitado e tudo, mas ele dizia que ao se colocar para escrever um novo conto, ele sentia como se ele tivesse, décadas atrás, iniciando o trabalho dele de escrita com um tremor de alegria. E ele fala que esse tremor era um tremor de amor. Bonito isso. Bonito. E que ele, já 40 anos depois, conhecido, respeitado e tudo, quando ele enfrentava aquele vazio para escrever uma coisa, ele sentia o mesmo tremor. Vocês podem, de certa forma, dizer que há um gesto amoroso, um tremor, uma coisa que perdura na escrita, mesmo sendo hoje pessoas, né, tão reconhecidas no nosso
meio literário, então, mas certeza. continua esse frescor diante da escrita? Profundamente. Acho que sim, isso não A gente estava ali na coxia, né? E a Nath, a gente estava falando sobre isso de ficar um pouco ansiosa, gostoso, assim, aquele frio na barriga antes de entrar, né? E ela falou, você está sentindo? Aí ela falou, eu estou sentindo agora, um pouquinho antes da gente entrar. E no teatro isso é muito vivo sempre, esse momento da coxia antes de você entrar em cena. E eu acho que a escrita também é esse grande momento de coxia, na verdade, né? Porque nós, como escritoras, estamos nesse espaço do antes da performance, porque depois, quando o livro é publicado, é esse momento do palco que a gente não está. A gente se recolhe, né, em algum lugar. E o livro tem que se salvar sozinho. Então, esse frescor me acontece muito, e é por isso que eu escrevo, inclusive, por ele. Que bacana. Você também, né? Acho que sim. E também me movo por isso, mas também por... isso é o bom, né? Eu escrevo porque por esse frescor, por essa paixão, mas também porque se eu não fizer, eu me sinto muito mal, sabe? Para evitar um desconforto de não escrever. Eu não sei exatamente, é como se... Você pode adoecer, né? Me falta um eixo, me falta um chão, me falta alguma coisa. Assim, eu percebi, eu preciso escrever. Depois que eu abri esse espaço, eu não consigo, e não quero mais fechar, e morro de medo. Um grande medo meu é não ter mais livro para escrever. Não fecha esse espaço. Não tem como. Não tem como, mas é um medo, né? Claro. Eu acho que é um medo que eu tenho. Ó, a conversa está maravilhosa para mim. Para mim também. Vamos fazer, então, uma leitura? Vamos. Eu só queria fazer uma observação. Olha, isso é raro, hein? Ninguém arredou o pé aqui. Tem 2 horas. É? Tem 2 horas que nós estamos aqui conversando. 2 horas? 2 horas. Exatamente. Obrigada, gente, pela paciência. Arrasaram. Palmas para vocês. Eu não vou falar nada, que você Nem decide. eu, vou olhar para a Nath, porque ela... Não, eu já peguei, já vou começar, Bora. porque você é atriz. Você... Para com isso. E outra coisa, quando terminar, as autoras vão autografar, tá? Sim. Ali. Não é isso? É isso, claro. Responsa, mas vamos lá. Júlia. O vento que batia na praça era típico de fim de outono e eu era uma menina me despindo lentamente da própria infância. Brincando, mas sentindo o peso da culpa por ainda brincar. O ideal seria estar tomando um banho com bucha, depois passar perfume no corpo, pintar as unhas, para então me vestir como se fosse uma ocasião especial. Por isso eu brincava envergonhada. Na testa uma lâmpada iluminando este aviso. Não era para você estar aqui. Já que meus pelos involuntários protegiam o lugar onde antes era só xixi e o leve formigamento. Quando a pele encontrava a calcinha muito rente, isso gerava um flutuar no meu corpo. E me fazia ter a dimensão do mistério que era aquele lugar. Nesse dia, na praça, eu estava com uma amiga do bairro. A mãe dela, que nos trouxe de carro, agora lia um jornal enquanto nos esperava. Ela era mais bonita do que minha mãe, cheirava melhor também. Tinha um cheiro de erva doce despreocupado. Já minha mãe tinha cheiro de banana sem casca, estragando. Estava sempre ocupada com os afazeres domésticos e com as demandas emocionais da própria existência. De vez em quando, deixava eu sair para brincar com alguém. Isso se eu já tivesse secado a louça, estendido a roupa e assistido à sua fúria contra as injustiças que lhe eram dirigidas. Resumindo, quando minha mãe não precisava mais de público, então eu podia sair para brincar. Foi o caso do dia na praça, e quando chegamos, minha amiga, Tetê, queria montar uma cidade. Trouxe bola e energia nas mãos. Ela estava infantil de um jeito ridículo, muito acesa, se importando pouco com os meninos que passavam por nós. Já eu estava mais introspectiva, queria brincar de vida íntima das bonecas. Por isso me afastei um pouco. Enquanto a Tetê, toda solta, fazia um grande castelo no ar, eu levantei timidamente a minha boneca Nádia M. Imaginei que era o dia do batismo dela. Eu não queria ser uma mãe como a minha. Gostaria de ser mais parecida com a mãe da Tetê. Por isso fiquei olhando o vento agraciar o cabelo da dona Sandra e também as folhas do seu jornal. Depois levantei o rosto e deixei que o vento agraciasse a minha vida. Estava fazendo nascer uma boa mãe em mim.
Esse foi o trecho, abertura de pequena coreografia do Adeus. Eu vou ler também o começo de As Pequenas Chances. Demoro alguns segundos para entender de onde aquele rosto me é familiar. Em um contexto tão diferente, o aeroporto. E já passados tantos anos de quando o havia visto pela última vez, no hospital, um dia antes da morte do meu pai. Devo ter sorrido. Ele também sorri e se aproxima de mim um pouco mais, um tanto mudado. Mas só depois penso que ele me reconheceu mais rápido, o que é estranho, ou deveria ser, pois os médicos têm milhares de pacientes e os pacientes e seus familiares, apenas um médico em cada situação. Ainda que meu pai fosse médico, e eu também. Durante aqueles dias, éramos pacientes, ou melhor, meu pai era paciente do Dr. Felipe, médico de cuidados paliativos, e eu, apenas a filha de um homem com uma doença terminal. É claro que ele não se lembra do meu nome, penso, postada diante dele na fila do café, surpresa com aquele encontro. Penso em dizê-lo eu mesma, evitando algum constrangimento, se é que seria constrangedor um médico se esquecer do nome da filha do seu paciente, tantos anos depois. Mas não digo nada. Sorrio de volta, ou antes, ou ao mesmo tempo, um sorriso triste, porque esse encontro, essa presença, remete de imediato àqueles dias, já passados faz tanto tempo, mas a morte não passa. Continua, ela continua, continua, continua. O contato com o Dr. Felipe nas últimas semanas de vida do meu pai foi tão constante que, nos dias seguintes à sua morte, tive diversas vezes o ímpeto de ligar para ele de novo, como se o seu paciente ainda existisse, ou como se falar com o médico pudesse fazer que o paciente continuasse ou voltasse a existir, resolvesse o engano, porque no início, e até hoje em alguns momentos, quando olho com atenção alguma foto do meu pai, seu rosto tão conhecido, o gesto congelado na imagem, que poderia, do lado de fora da foto, continuar a se mover, falar, viver. Tive a forte impressão de que aquilo era algum tipo de equívoco. Morrer, meu pai morrer, palavras que não combinam, que até hoje tenho dificuldade de ver juntas. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu adorei. Muito obrigado. Obrigada. Natália, Obrigada. muito obrigado, Uma honra, Aline. obrigada. Né, que a gente possa ter Obrigadíssima. outros encontros na vida. Com certeza. Esse foi maravilhoso. Obrigado. Vocês. Obrigada, Obrigada. gente. Até mais.